Em 1915, uma mulher chamada S. Dunbar foi declarada morta, enterrada e minutos depois do funeral ressuscitou dentro do caixão. Essa história impressionante serve de ilustração perfeita para o que o apóstolo Paulo descreve em Efésios capítulo 2. Paulo não fala de uma morte física, mas de algo ainda mais grave, a morte espiritual. Antes de conhecermos Cristo, toda a humanidade vive como zumbis espirituais, mortos em delitos e pecados, incapazes de perceber as realidades espirituais. Neste capítulo, Paulo faz uma jornada clara. Primeiro mostra a terrível realidade do pecado contra nós, depois revela a gloriosa intervenção de Deus. O texto se divide naturalmente em 5 grandes obras. 1. A obra do pecado contra nós. 2. A obra de Deus por nós. 3. A obra de Deus em nós. 4. A obra de Deus através de nós. 5. A obra de Deus entre nós. Vamos mergulhar nesse capítulo que começa com a pior notícia possível e termina com a melhor de todas. Paulo começa com uma declaração chocante. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2, 1. Não estamos apenas doentes, perdidos, precisando de melhoria ou de coaching. Estamos mortos espiritualmente. A palavra grega usada para deu vida é sisoopoieo e significa fazer vivo junto com, não é reanimação, é ressurreição completa. Existem 3 tipos de morte na Bíblia. 1. Morte física, quando o espírito deixa o corpo. 2. Morte eterna, separação definitiva de Deus. 3. Morte espiritual, a que Paulo trata aqui, insensibilidade total às coisas de Deus. Antes de Cristo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, vivendo segundo os desejos da carne e sendo por natureza filhos da ira. Efésios 2, 2 e 3. A ideia de que o homem é basicamente bom é uma grande mentira e é desmentida pela própria experiência e pela Escritura. Basta olhar para as crianças pequenas para ver que o pecado já vem de fábrica. Estamos espiritualmente mortos, e igrejas que só oferecem autoajuda e motivação estão tentando dar coaching para defuntos. Então vem o ponto mais glorioso de todo o capítulo. Mas Deus, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículos 4 e 5. Deus não nos amou porque éramos bons. Ele nos amou apesar de conhecer absolutamente tudo sobre nós. A palavra misericórdia aqui é eleos, uma compaixão profunda por quem não merece. E não para por aí. Ele nos vivificou, nos ressuscitou e nos assentou nos lugares celestiais em Cristo. Verso 6. E o melhor de tudo, ele promete mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Verso 7. Ou seja, Deus, 1, nos amou com amor incondicional. 2, nos vivificou, mesma palavra grega de ressuscitar. 3, nos exaltou, assentando-nos nos lugares celestiais em Cristo. 4, nos guardou, prometendo mostrar nos séculos vindouros as riquezas da sua graça. Isso significa que não perdemos a salvação. Fomos salvos pela graça e continuamos sendo guardados pela mesma graça. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, disse algo poderoso sobre isso. A graça de Deus nunca se esgota. Ele tem tanta graça quanto o universo inteiro possa precisar, e ainda sobra muito mais. Mesmo que esgotássemos sua graça, ele só estaria começando a derramá-la. Que verdade maravilhosa! A graça de Deus nunca acaba. Paulo então resume a salvação com um dos versículos mais importantes da Bíblia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. A graça, do grego charis, é favor imerecido. A fé é apenas o canal, não a causa. Podemos imaginar a graça como a água da vida, e a fé como o cano que a conduz até nós. A água é o que salva, o cano é essencial, mas não é a água. A salvação não é por obras, nunca foi e nunca será. Mas, paradoxalmente, depois de salvos, as obras se tornam o fruto natural de uma vida transformada. Agora chegamos ao versículo 10, que é o centro de todo o capítulo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10.
A palavra feitura é o grego poema, de onde vem nossa palavra poema. Você é uma obra de arte de Deus, um poema que Ele está escrevendo. Imagine uma linda tapeçaria. Nós vemos o avesso da tapeçaria, fios bagunçados, nós, imperfeições. Deus vê o lado final, a obra-prima completa. Ele nos vê como seremos no fim, porque está fora do tempo. Por isso podemos ter plena confiança de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Não somos salvos por boas obras, mas somos salvos para boas obras. Paulo e Tiago não se contradizem. Paulo combate o legalismo, Tiago combate o antinomianismo, fé sem transformação. Como disse João Calvino, é a fé sozinha que justifica, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Jesus mesmo disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Nos versículos 11 a 22, Paulo fala da obra de Deus entre nós. Ele derrubou a maior barreira da história, a parede de separação entre judeus e gentios. Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Versículo 14. No templo de Herodes, havia literalmente uma parede com placas que ameaçavam de morte qualquer gentil que passasse. Jesus não apenas derrubou essa parede, ele criou um novo homem. Versículo 15, a Igreja. Agora judeus e gentios têm acesso ao Pai por um só Espírito. Deus reconhece hoje 3 grupos: judeus, gentios e a Igreja. A teologia da substituição, que diz que a Igreja substituiu Israel, não condiz com Romanos 9:11. Agora somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 19. A Igreja não é um prédio, nós somos o templo. Sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Versículos 20 a 21. Assim como as pedras do templo de Salomão eram preparadas longe e depois encaixadas perfeitamente, Deus está nos lapidando agora. Os sofrimentos, as dificuldades e até as feridas causadas pela Igreja são o cinzel do Mestre. Muita gente já se machucou dentro da Igreja, por causa de fofoca, rejeição, hipocrisia ou liderança falha. Mas mesmo essas feridas da Igreja fazem parte do processo de lapidação. Deus está usando tudo isso para nos moldar e nos encaixar melhor no seu templo. No final, seremos um edifício glorioso, habitação de Deus no Espírito. Efésios 2 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque resume lindamente todo o plano de Deus, do problema profundo da morte espiritual até a solução gloriosa em Cristo. Pergunta para você hoje: você já foi vivificado? Já passou da morte espiritual para a vida em Cristo pela graça mediante a fé? E se você já é cristão, está permitindo que Deus continue trabalhando em você? Está sendo argila maleável nas mãos do oleiro? Está deixando Ele te lapidar mesmo quando dói? Você é obra-prima de Deus em construção. Não desista no meio do processo. O mesmo Deus que te ressuscitou espiritualmente vai completar a obra que começou em você. Que possamos viver como aqueles que foram mortos, mas agora foram feitos vivos, para a glória de Deus.